Glória a Deus. Santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor para louvar e bendizer o teu nome, que é digno de toda a honra, toda a glória. Cumprimento a todos vocês nas suas casas com a paz do Senhor Jesus. Desejo a vocês uma noite abençoada. Convido a vocês essa noite, estamos juntos adorando e louvando ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória. Eu convido a vocês a se colocar de pé neste momento, você aí na tua casa. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Soberano Deus e amado Pai. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por o Senhor ter permitido que eu tenha aberto meus olhos, ó meu Deus, no dia de hoje e ter visto a claridade deste dia, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos permitido no dia de hoje. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela minha família, pela minha casa. Muito obrigado, meu Deus, pela vida dos meus pastores, dos meus irmãos em Cristo Jesus, pela vida dos meus irmãos em sangue, pelos meus amigos, minha mãe. Pai amado, Pai querido, que nessa noite, meu Deus, estou aqui, Senhor, com o meu coração aberto, ó Pai, para te adorar e bendizer o teu nome. Pai amado, Pai querido, em sentido de gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, em nome de Jesus, estenda tuas poderosas mãos, ó meu Deus, sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, Senhor, para que essa live venha acontecer. Pai amado, Pai querido, que as tuas potentes mãos, Senhor, também toca, Senhor, na vida de cada um que estará assistindo a essa live. Pai amado, Pai querido, que o teu amor, Senhor, a tua graça venha alcançar a tua casa, a tua familiares, a tua parentela. Pai amado, Pai querido, que as suas dificuldades, Senhor, nessa noite, que eles confiam em Ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, que tudo que será feito aqui, Senhor, será feito para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, Pai querido, eu convido ao Teu Espírito Santo, haja através da palavra, que aqui será ministrada nessa noite. Haja, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, através do Espírito Santo, através do louvor, através da oportunidade que será dada aqui nessa noite. Pai amado, Pai querido, que todos nós, Senhor, saímos daqui da Tua presença, Senhor, da Tua casa, repleto, Senhor, renovado pelo poder do Teu Espírito Santo. Que as pessoas que estão assistindo em Tuas casas, Senhor, Pai amado, Pai querido, que possa ser renovada pelo poder do Teu Espírito Santo. Família, meu Deus, possa ser tocada, famílias possam ser curadas e libertadas em nome de Jesus. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Quero nessa noite estar deixando um texto bíblico para a nossa meditação, que se encontra em 1 Coríntios 13. Vou ler só alguns versículos, mas você, já de antemão, convida você na tua casa, leia esse versículo 13, capítulo 13 inteiro, e Deus falará contigo grandemente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e de todos os anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece. Glória a Deus. Convido a você, continuando na tua casa a ler, para nós não tomarmos tempos lentos, mas eu quero dizer nessa noite com essa palavra. Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha fé, esperança, mas faltava amor. Paulo vem dizer através dessa palavra, e ao meu coração, nessa noite, no teu coração, que tudo que nós venhamos fazer sem amor, nada tem valia na presença de Deus. Então, que tudo que eu e você venhamos fazer em momentos difíceis, em momentos turbulosos, em momentos de dificuldade, que nós tenhamos amor. O nosso amor, o meu amor e o teu amor, ele tem que prevalecer apesar de qualquer coisa. Nada pode abalar o meu e o teu amor. Só assim eu e você poderemos agradar a Deus ou aproximar-nos de Deus. Que nessa noite você possa colocar em prática este amor, que muitas das vezes tenha faltado. Muitas das vezes você tem tratado um filho, ou uma família, ou um parente, com uma dureza, ou achar que falar mais alto é você que manda. Mas fale com amor. Quem vai prevalecer sempre é o amor. Então ame o teu próximo, ama o teu filho, ame o teu pai, ama o teu irmão e ame a Deus. Porque se você fala que ama a Deus e não ama o teu próximo ou o teu irmão, a Bíblia diz que é um mentiroso. Que nessa noite eu e você não venhamos ser mentirosos, que nós venhamos amar apesar de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Quer estar dando oportunidade para minha esposa estar louvando em dar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. O louvor, irmãos, de número 547 para a honra e glória do Senhor. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos, nessa vida já cessou, do Senhor os bons efeitos terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida
Vamos nos preparar, meus amados. O Rei está voltando. Está próximo à vinda do Senhor. É tempo de nós estarmos preparados. Ainda aquele que não está, se prepare. Há tempo ainda de se preparar. Quero estar aqui convidando a equipe de louvores para estar adorando e exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória. Convido a você aí no teu lar, na tua casa, por onde você estiver, no teu trabalho. Muitas das vezes tem alguém trabalhando. Abre o teu coração para Deus. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Deixa Deus transformar aquilo que aos seus olhos é impossível de acontecer, que nessa noite se torna possível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grupo Resgatando Almas, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer este Deus tão poderoso, que a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Nosso Deus, Ele está no controle da nossa vida, por mais difícil, por mais deserto que você tem passado. O nosso Deus, Ele está no controle da tua vida. Tenha certeza disso, porque o Senhor, Ele, quando nós viemos para a casa do Senhor, nós estamos debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Então adora o Senhor, entrega teu melhor para Ele, mesmo que a dificuldade esteja batendo na tua porta. Aleluia. Sabe que o Senhor está no controle da sua vida, amém? Glória. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder e de glória. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Antes de estar passando para a palavra, quero convidar você mais uma vez aí da tua casa para orar junto comigo, interceder pela vida de uma pessoa, da prima da minha esposa, que se chama Sônia. Ela se encontra neste momento no UTI. Ela passou por uma cirurgia uns dias atrás de intestino. Foi para a tua casa, estava bem, e agora houve uma complicação. Os médicos terrenos, estão fazendo o que podem, mas eu e você, neste momento, vamos clamar para os médicos dos médicos. Oramos a Deus e apresentamos a vida da Sônia nas mãos do Senhor. Soberano Deus, amado Pai. Pai amado, Pai querido, me coloco mais uma vez diante de Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, para interceder por esta vida, a vida da nossa irmã Sônia, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu não sei, meu Pai, qual é o quadro que ela se encontra neste momento, nesse leito de hospital, nesse leito de UTI, Senhor. Pai amado, Pai querido, tudo aonde o médico terreno colocou na mão, Senhor, tenha operado, tenha feito, ó Deus, aquilo que eles tenham visto. Pai amado, Pai querido, agora neste momento, eu intercedo, eu recorro aos médicos dos médicos. Pai amado, Pai querido, para os médicos terrenos, ó meu Deus, possa ser impossível, Senhor, a recuperação da nossa irmã. Pai amado, Pai querido, neste momento, ó Deus, eu te peço, Senhor, toca. Pai amado, Pai querido, põe as tuas potentes mãos neste momento, nessa ferida, neste corte. Pai amado, Pai querido, venha restaurar, Senhor, os teus órgãos, o teu céu, o teu corpo. Pai amado, Pai querido, venha repreender sobre a vida dela, Senhor, o espírito de morte neste momento. Pai amado, Pai querido, eu repreendo, não olha que saia da vida dela. Pai amado, Pai querido, que a tua glória, Senhor, venha se resplandecer, Senhor, na tua vida, dando a ela cura, libertação, transformação, Senhor. Pai amado, Pai querido, venha surpreender, ó meu Deus, os médicos terrenos. Pai amado, Pai querido, porque o Senhor é o Deus que pode e tudo faz. Neste momento, ó meu Deus, eu confio em tuas mãos a vida da irmã Sônia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Convido aqui o nosso pastor, está dessa noite administrando a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que a paz esteja convosco, igreja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria que estou aqui novamente diante do altar do Senhor, né? Diante não, né? Sobre o altar, para trazer uma mensagem para os irmãos, para a honra e glória de Deus. Eu vou tentar aqui, diante da infinita graça do meu Deus, do nosso Deus, trazer uma mensagem do livro de Miqueias para os irmãos. Os irmãos vão falar: nossa, pastor, o senhor gosta do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, irmãos, ele nos ensina muito. Nos ensina quando Deus corrigiu o seu povo, aquele povo que era escolhido, mas quando o povo errava, Deus sempre dava o castigo, porque Deus ele corrige aquele que ele ama. Amém? Mas vamos então, hoje eu vou tentar trazer uma mensagem que está em Miqueias capítulo 1, 2 e 3, se assim Deus permitir. Se não, na próxima oportunidade eu continuo da onde nós paramos. Amém? Irmãos, Miqueias existe sim esse livro, tá? Algumas pessoas às vezes podem falar: mas Miqueias tem na Bíblia? Tem. Vai lá, depois de Amós, Jonas, em Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Nós já estudamos o livro de Obadias, já estudamos o livro de Jonas,
Já estudamos também o livro de Naum, de Abacuque, e estudamos o livro de Ageu também, e já estudamos também o livro de Malaquias. Então os irmãos nunca podem dizer que nunca leu um capítulo inteiro ou um livro todo da Bíblia, porque vocês já leram o livro todo da Bíblia, se assim vocês acompanham o pastor. Amém? Glória a Deus. Mas amém. Miqueias capítulo 1, depois vocês acompanham com o pastor. Versos 1 somente, vamos ler agora, decorrendo da mensagem, lemos o restante. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Amém. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te louvamos, Pai, neste momento, Senhor, te adoramos, Senhor. Pai, esse culto que aqui está sendo, Pai, está sendo, Senhor, feito, Pai, é para o Senhor, Pai. Esse culto, Senhor, é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, recebe o louvor, Pai, recebe toda a adoração da Tua casa, pois o Senhor é digno de tudo isso, Pai, e de muito mais, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus de Israel, o Santo do Santo, o Rei dos Reis. Senhor, nesse momento, Pai, que vamos ministrar, Pai, a Tua palavra, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use, Senhor, meu Pai, use, Senhor, a boca do Teu servo, Pai, use a vida do Teu servo, Pai, como um canal de bênção, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, nos ajudando a fazer esse culto, Pai, e aqueles que estão nos acompanhando em casa, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale a cada um, Pai, fale a cada coração, Pai, conforme a Tua vontade, Pai, e o Teu querer, Senhor, Pai, que essa palavra, Pai, cresça em nosso coração, Pai, que ela frutifique, Pai, em nome de Jesus, Pai, e dê muitos frutos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca Teus anjos ao redor e dentro dessa igreja, ao redor e dentro da casa das pessoas que estão nos acompanhando, nos guardando, Pai, e nos livrando, Senhor, de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, o livro de Miqueias, irmãos, significa quem é semelhante a Jeová. Miqueias era natural de Moresete Gate, uma aldeia perto de Gate. Descendia da tribo de Judá e foi enviado por Deus com uma mensagem de ação dupla: profetizar para Israel e para Judá. Suas profecias evitaram que Jeremias fosse morto anos depois, quando profetizou contra Judá. Irmãos, essa profecia que Miqueias aqui fez, lá na frente salvou a vida de Jeremias. Por quê? Ele estava profetizando exatamente o que Miqueias profetizou. E algumas pessoas se irritaram ali com Jeremias e queriam a morte de Jeremias. Então se levantou algumas pessoas ali e disse: não mate ele, porque o que ele está profetizando, Miqueias, o outro profeta, já profetizou. Então era algo que era iminente, algo que iria acontecer. Olha lá, Miqueias escreveu essa mensagem advertindo o povo sobre o cativeiro. Também fez alusão ao nascimento do Messias em Belém. Miqueias exerceu seu ministério nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Pecaias, Peca e Oséias, para Israel, aproximadamente entre os 747 anos antes de Cristo. Meus irmãos, Miqueias, ele era contemporâneo do profeta Isaías, estava ali, junto ali, vamos dizer assim, no mesmo tempo ali com Isaías também, profetizando. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse profeta aqui, cujo nome significa quem é semelhante a Jeová, ou quem é semelhante a Deus. Sabemos que Miqueias era natural ali de Moresete Gate, ali no
capítulo 1, versículo 14. Sabemos também que ele profetizou acerca de Israel e Judá, que estavam pecando novamente contra Deus. Sabemos que Miqueias denunciou os pecados, não só do povo, mas também de toda a liderança, né? E é esse tema que hoje nós vamos meditar nesses 3 capítulos, que é o tema: os pecados de Israel e Judá, e de sua liderança corrompida. Então hoje nós vamos falar sobre os pecados de Israel, os pecados de Judá e os pecados da liderança desse povo que estava, a liderança que estava corrompida. Pastor, mas o que tem a ver os dias de hoje? No decorrer da mensagem vocês vão entender, como vocês vão aprender muitas coisas que vocês vão pôr em prática. Isso que é importante. Então prestem atenção. Pastor, a mensagem é longa, mas como eu já expliquei para vocês, prestem atenção no tema da mensagem: os pecados de Israel e de Judá e de sua liderança corrompida. Prestem atenção no texto. Quando o pastor terminar de pregar, amanhã ou na terça, você pega, leia, ou mesmo quando acabar o culto, leia o que foi pregado, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão aprender muita coisa com essa mensagem. Não saia da sala, onde você estiver, na cozinha, não sei, mas não saia. Fique aí na telinha, fica com o olho pregado na telinha e preste muita atenção. Amém? Vamos lá então, irmãos, o capítulo 1. O capítulo 1 nós vamos falar sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Israel e Judá. Então o capítulo 1, do versos 1 ao 16, ele fala sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Israel e Judá. E vamos ver por quê. O que estava acontecendo naquele lugar? Sabemos que quando o juízo de Deus veio, porque algo está errado, algo está acontecendo. Olha lá, do versos 2 ao 7, o pastor aqui dividiu em 2 fases aqui, em 2 pontos, o capítulo 1, que do versos 2 ao 7, nós vamos falar sobre o aviso da destruição de Samaria. Olha lá, acompanhe comigo. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o tempo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará às alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Amém? Meus irmãos, bom, então aqui do versos 2 ao 7 está falando sobre os pecados de Samaria. Samaria era a capital de Israel. Pastor, o que estava acontecendo? Em primeiro lugar, olha o que o profeta fala. Olha o que o profeta fala para descrever o poder de Deus. Olha o que o profeta fala para ele poder falar o que vai acontecer naquele lugar. Ele fala aqui, ó, ele diz aqui no versos 3, ele fala assim: porque eis que o Senhor, olha lá, eis o Senhor sai do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Aí ele começa no versos 4:
de colocar acima de Deus, isso é uma idolatria e Deus não se agrada disso. Isso é um pecado. E era o pecado que mais matava Israel, era a idolatria. Israel, todas as vezes que caía, tinha idolatria no meio. E o pecado, irmãos, é algo que nos condena. O pecado é algo que nos afasta de Deus. Então esse primeiro capítulo aqui, ele vem falar do pecado. Primeiramente ele começou a falar do pecado de Israel. E o que é o pecado? O pecado, irmãos, você perde a sua liberdade. A sua liberdade, você perde o seu autodomínio. Como assim, pastor? Quando Israel pecou, Israel quebrou a aliança. Quando Israel ele partiu para a idolatria, ele deixou de servir a um Deus Todo-Poderoso. Isso acontece na minha vida, se eu permitir, e na sua vida, se você permitir. É quando você passa mais a amar a criatura do que o Criador. E isso hoje para nós no século 21, irmãos, é uma coisa muito grave, porque é um pecado que nós não podemos nos deixar nos contaminarmos, porque sabemos que tudo que nós temos pertence a Deus, somente a Ele. Olha aqui, para nós poder falar mais rápido, aqui poder ir mais rápido para a gente terminar. Do 8 ao 16, olha o que ele vai falar sobre Judá. Ele diz assim: por isso lamentarei e uivarei e andarei despojado nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável. Olha o que ele fala do pecado: porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gade, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa a morada de Safir, com a nudez, vergonha. A morada de Sarã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Morazet-Gat. As casas de Aquizib serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva, tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Irmãos, a Bíblia está nos relatando uma destruição. A história nos conta que todas essas cidades que eu falei para vocês faziam parte do povo de Judá. O que aconteceu? Eram 46 cidades. E o que Miqueias está falando aqui é que essas 46 cidades vão sofrer com a mão de Deus, que essas 46 cidades vão ser tomadas, vão ser destruídas. Por quê, pastor? Por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele destrói, o pecado, ele mata. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre o pecado de Israel e o pecado de Judá. O que o pecado estava fazendo com aquele povo? Um povo eleito, um povo escolhido, um povo o qual Deus tinha tirado do Egito com um braço forte, um povo o qual Deus tinha aberto o mar vermelho para eles passar. Mas isso, irmãos, não deixava eles como favorito, não deixava
Se você estiver no pecado, você não vai morar no céu. Se você estiver no pecado, você vai ser corrigido, você vai ser exortado por Deus. Às vezes dói, machuca, é como o barro na mão do oleiro. Ele amassa até ele deixar ali o barro puro, até ele fazer o formato do vaso que ele quer, e se não tiver bom, ele quebra e faz de novo. É assim que Deus faz comigo e com você. Era assim que Deus fazia com o povo de Israel. Era isso que Miqueias estava falando. Olha, por causa do pecado de vocês, vocês vão passar por cativeiro novamente. O pecado de vocês estão afastando vocês de Deus. O pecado, irmão, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele tira o nosso autodomínio. O pecado, ele tira a nossa força divina, ele tira a nossa visão. O pecado, ele tira a nossa liberdade. Biblicamente falando, irmãos, veja a vida de Sansão. O que aconteceu com aquele homem? Era cheio do Espírito. Um homem com a função de defender o povo de Israel, um juiz. Ele foi levantado como juiz para defender contra os filisteus. E o que Sansão fez? Sansão se deixou levar pelo pecado. E olha a situação de Sansão. Olha o que aconteceu com Sansão lá em Juízes capítulo 16. Se vocês pegarem ali e verem falando de Sansão, Sansão se deixou levar pela prostituição, Sansão se deixou levar pela desobediência, perdeu-se o autodomínio, ele não conseguiu segurar, ele se apaixonou por Dalila, perdeu a força divina, perdeu o Espírito de Deus que habitava dentro dele, porque o Espírito de Deus, ele não habita no templo sujo. O pecado tirou a visão de Sansão. Depois de Sansão preso, a Bíblia nos conta que furaram os olhos de Sansão. Sansão, ele perde a sua liberdade. Sansão morre preso. Sansão perde a sua vida preso. Sabe por quê, irmãos? Porque ele deu ouvidos para o pecado. Ele deixou o pecado entrar no coração dele. O pecado é um trabalho que só nos traz perca e decepção. O salário do pecado, a Bíblia mostra para mim e para você que o salário do pecado é a morte, irmãos. Veja a situação de Israel, veja a situação de Judá, uma geração eleita, um povo escolhido, um sacerdócio santo. Olha a situação que se encontra, a idolatria, adorando outros deuses, ao ponto de Deus falar assim: ó, tudo que vocês conseguiram com esse Deus, um dinheiro de prostituição, tudo isso vai ser levado por outra nação idólatra. Ali o Senhor estava falando da Síria. Tempos depois caíram, a Síria veio e dominou aquele lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Não podemos deixar que o pecado nos domine. Podemos ser tentados, mas não podemos dar o lado para a tentação. Não podemos deixar a tentação fazermos nós pecarmos. Não é pecado você ser tentado. O pecado está em você ceder à tentação. O pecado está em você fazer aquilo que vem à sua mente. O pecado está quando você é como uma mulher que está grávida. A criança é gerada e depois concebe. Assim é o pecado. O pecado é gerado, você pode repreender ele. Você simplesmente não dê a luz a esse pecado. Não permite que o pecado afaste você de Deus. Olha lá, Romanos 6:23. Olha o que ele diz. Olha um pouquinho lá. 6:23. Glória a Deus. Diz assim, 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto do outro lado o diabo oferece o pecado, que é morte, morte eterna, do outro lado a Bíblia nos ensina que o dom gratuito, olha lá, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele queria dar a vida eterna para Israel, ele queria dar a vida eterna para Judá, mas Judá estava
e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então, olha lá, o que podemos saber para enfrentarmos o pecado? O pecado, irmãos, é a vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. Israel estava fazendo exatamente aquilo que não agradava a Deus. Israel estava na idolatria, Israel estava, vamos dizer assim, queimando incenso a outros deuses, Israel estava se prostrando diante de imagens, e isso também é uma prostituição espiritual, porque nós somos a noiva do Cordeiro, e quando nós adoramos outro Deus, como nós somos noiva do Cordeiro, nós praticamos a prostituição. E é isso que o Senhor está falando, o pecado de Israel e de Judá. No capítulo 1, o pecado tinha feito Israel e Judá se afastarem de Deus, e agora a destruição, irmãos, era eminente, e agora a mão de Deus ia pesar sobre aquele povo. Que eu quero falar para vocês nesse capítulo 1, irmãos. A Bíblia está recheada de passagens que nos alerta acerca do pecado. A Bíblia está recheada de passagens falando para mim e para você que aquele que está de pé vigie para não cair. A Bíblia nos alerta que no fim dos tempos, se o inimigo pudesse, ele ia enganar até os escolhidos. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos, irmãos, ia ser enganado. Para vocês verem o perigo que é o pecado. O que o diabo não faz para ceifar uma vida? Olha a bagunça que está em Israel, olha a bagunça que está em Judá. Jerusalém, lugar de adoração. Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão. Irmãos, lá naquele lugar continuava tudo normal. Eles continuavam sacrificando ao Senhor, eles continuavam indo para o templo, mas eles estavam adorando a dois Senhor, com pé em duas canoas. Tem muitas pessoas vivendo isso hoje, com pé em duas canoas, querendo adorar a Deus e a Mamon. Como eu falei, hoje, uma idolatria que eu posso falar para vocês que atinge muita gente, é o dinheiro. Mexa com tudo, mas não mexa no bolso do cidadão. Mexa com tudo, mas não toque no dinheiro dele. Muitas pessoas vivem para o dinheiro. Não é o dinheiro que é para ela, mas ela é para o dinheiro. O dinheiro está acima de tudo. O dinheiro está acima da família, o dinheiro está acima de Deus, o dinheiro está acima até da própria vida dele. Estamos vivendo hoje num sistema mundial, irmãos, onde nós vemos isso, que nós estamos passando por essa pandemia. Vemos hoje uma briga política, vemos hoje muitas falcatruas. Quem não está vendo? Quem não está vendo as super licitações que estão tendo? Quem não está vendo o abuso de gastos? O que é isso, irmão? Amor ao dinheiro. O que é isso? A corrupção. O que é isso? Uma idolatria ao dinheiro. E era exatamente isso que Israel estava fazendo. Israel estava nesse caminho. Israel e Judá. Israel, que era a tribo do norte, e Judá, que era a tribo do sul, porque quando Salomão morreu, dividiu-se. E quando o Senhor nos fala aqui no versos 10 aos 16, versos 10 ao 16 de Miqueias, que ele nos fala acerca dessas 46 cidades. Irmãos, essa cidade, tinha uma cidade que era fortificada, se eu não me engano era Laquis. Era uma cidade que o rei Ezequias tinha investido muito. O rei Ezequias estava no momento em que ele tinha investido em armamentos, investido em fazer fortalezas. E Deus fala, viu? Vai acabar com tudo. Eu vou destruir tudo. Vocês acham que vocês estão seguros? Vocês acham que eu vou permitir que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo? Irmãos, que sirva de lição para mim e para você essa noite. Que sirva de lição para o povo de Deus. Cuidado com o pecado. Não estou aqui só falando da idolatria, mas o pecado em si, que é o foco do capítulo 1. Cuidado com o pecado. Não adianta você ser, eu venho na igreja, eu sou cristão, viu? Pecador não entra no reino dos céus. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você é de Deus, ou você é morador do céu, ou você é morador do inferno. Não tem como você agradar dois senhores.
O pecado nos afasta de Deus. Cuidado, cuidado, vigiai, porque não sabe nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor pode voltar. João 8:41. Dê uma olhadinha aí. João 8:41. E vamos para o capítulo 2. João 8:41. Olha lá, olha o que o Senhor diz. João 8:41, ele diz assim: vós fazei as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da prostituição, temos um Pai que é Deus. Olha lá, João 8:41, ele diz: vós, vamos ler o 40 também para poder entender melhor. Mas agora procurais matar-me, Jesus falando, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Irmãos, quando Jesus aqui está falando com aqueles homens, com aqueles fariseus, com aqueles hipócritas, aonde esses homens perseguiam Jesus, porque Jesus pregava a verdade, porque Jesus falava a verdade. Jesus chega uma certa feita a falar para eles que eles são filhos da mentira, eles são pai, eles têm por pai o diabo. E agora que eles falam assim para Jesus: olha, nós não somos filhos de prostituição. Por quê? Eles sabiam da idolatria que os pais tinham cometido lá atrás. Eles sabiam do pecado que os seus pais, os seus antepassados tinham cometido lá atrás. E agora, sabendo que Jesus, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles sabiam que Jesus tinha algo especial. Eles sabiam que Jesus sabia de coisas que eles não contou para ninguém, mas Jesus sabia. Olha lá, o versículo 34 também, olha o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Irmãos, todo aquele que comete pecado, servo do pecado ele é. Então, quem é você? Você é servo de Deus ou você é servo do pecado? Porque se você é servo de Deus, você é filho de Deus. Mas se você é servo do pecado, se você comete o pecado, você é servo dele, você é filho dele. E o pecado vai te levar à destruição. Se liberte. Se liberte dessa mania, você tem que falar mal da vida dos outros. Para com a fornicação, para com a pornografia, para de enganar o patrão, para de desejar mal aos outros, ama teu próximo como a ti mesmo, para de fazer acepção das pessoas, perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, aparta-te do pecado, manda ele bem longe de você, como diz aquela música que eu sempre falo, né? Do Tales, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu prefiro Deus, prefiro ser servo de Deus do que servo do pecado. Seja servo de Deus e fuja do pecado, porque o pecado ele é um mau negócio. O pecado vai te levar à morte e morte eterna. Irmãos, quando eu digo morte, não é morte física, porque essa morte que nós vamos viver aqui não é nada, vai passar. O problema é após isso, quando você abrir os seus olhos do outro lado, o que te guarda, o que te espera. Capítulo 2, nós falamos no capítulo 1 dos pecados de Israel e de Judá. Agora o capítulo 2 e o capítulo 3 nós vamos falar sobre a liderança. A liderança, aquela liderança corrompida, a liderança pecaminosa. Olha lá, o capítulo 2, olha o que ele diz. Vamos estar lendo aqui do versos 1 ao 2. Ai daqueles que na sua
suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva e praticam, olha lá, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Meus irmãos, o capítulo 2, ele vem falar da liderança que está oprimindo e está punindo o povo. O capítulo 2, ele vai falar também no final sobre uma promessa de restauração. Apesar da opressão daquele povo, a opressão dos líderes sobre o povo, haverá uma punição sobre esses líderes. Mas no final do capítulo 2, aonde Miqueias ele diz que vai ter restauração. É como nós vivemos hoje, meus irmãos. Nós sabemos que o nosso mundo, hoje infelizmente, os pobres são oprimidos. Nós sabemos que temos dificuldades, temos problemas, mas que no final haverá uma punição, que no final haverá uma restauração, porque nós vamos ser arrebatados, nós vamos receber um novo céu, nova terra, vamos estar na glória junto com o nosso Senhor. E olha lá, o versos 1 e versos 2 vem falar da opressão aos pobres. O que estava acontecendo? Quando ele fala, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, ele está falando daqueles senhores, dos ricos, os bons de dinheiro, que estavam oprimindo os pobres. De que forma, pastor? Aqueles homens, os camponeses, os mais pobres, eles tinham muitos impostos para pagar. E chegava a um certo ponto que eles não conseguiam pagar impostos. Então esses ricos, o que eles faziam? Eles planejavam, ainda quando eles iam dormir, eles não dormiam, eles deitavam na cama e ficavam olhando para o teto e pensando como que ele ia fazer para tirar a casa do próximo, como que ele ia fazer para escravizar os filhos do próximo, e isso não estava agradando o coração de Deus. Por isso que fala aqui, ai daquele que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Ai daqueles que ainda dormindo estão pensando mal do seu irmão, estão querendo subir nas custas do seu irmão. Ai daquele que ainda nem amanheceu o dia, na alma já está pondo em prática aquilo que planejou à noite. Era tudo de um povo só, fazia parte do povo de Israel, fazia parte do povo de Judá, era o povo de Deus, mas os mais ricos estavam oprimindo os mais pobres. Eles estavam tirando de quem não tinha, estavam pegando naquilo que não lhes pertencia, naquilo que não era deles. Então agora o Senhor manda avisar: ai de vocês ricos, ai de vocês que estão oprimindo o meu povo. Irmãos, toda a opressão que o pobre passa nessa face da terra é algo que Deus não tolera, é algo que Deus não aceita, é algo que Deus não vê com bons olhos. Então tudo que nós vemos aqui nessa terra, fica tranquilo, porque Deus, da mesma forma que Ele está falando aqui, através da boca de Miqueias, hoje Ele fala também a todos aqueles que oprimem os pobres: ai de vocês que vão dormir e ficam maquinando como vão roubar mais, como vão tirar mais dos pobres, de que forma vocês podem afligir mais os pobres. Ai de vocês que mal amanheceu o dia e vocês já estão assinando papéis para pôr em prática aquilo que vocês maquinaram. Ai de vós que oprimem os pobres. Toda a opressão ao pobre, Miqueias está falando aqui, Deus ele rejeita. Versos do 3 ao 5, a retribuição. Olha lá, a retribuição é um ato justo de Deus. Olha o que ele fala no versos 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos,
portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sua sorte. Irmão, se no versos 1 e 2 aqui os ricos estavam tramando contra os pobres, olha lá, muitas vezes você está preocupado aí porque você está vendo toda essa pandemia, você está vendo aqui no Brasil toda essa briga política, você está vendo no Brasil os pobres passando necessidade, e a gente vê que infelizmente há opressão, e você acha que Deus não está vendo, você acha que Deus não está atento. Mas se no versos 1 e 2 do capítulo 2 os ricos estavam planejando como oprimir mais os pobres, do versos 3 ao 5 o Senhor está dizendo: vocês estão planejando contra os meus filhos, contra o meu povo, mas olha aqui o que eu vou fazer com vocês. Olha lá. Eis que projeto mal, Deus falando, eis que eu projeto mal contra esta geração. Que geração? Geração daqueles ricos, aqueles poderosos que estavam oprimindo o povo, que estavam oprimindo o povo de Israel, o povo de Judá, aquele povo mais pobre, o povo mais humilde. Muitos deles, irmãos, saíram para a guerra, estavam até defendendo os interesses daqueles ricos, mas enquanto eles estavam na guerra, os mais ricos vinham lá e tomavam a casa, tomavam os filhos como escravos, e quando eles voltavam não encontravam mais nada além de dívidas. Então aqui o Senhor fala: por causa disso eu estou suscitando um mal contra essa geração, um mal contra vocês, do qual não tirareis os vossos pescoços. Olha lá, o versos 4, ele diz assim, da parte B do versículo: e se levantará pranto lastimoso, vocês vão chorar muito. Vocês acham que o meu povo está sendo oprimido, o meu povo está chorando? Mas presta atenção, vocês que estão roubando o meu povo, vocês que estão oprimindo o meu povo, o choro de vocês vai ser lastimoso, haverá dor, haverá ranger de dentes. Olha lá, continuando, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, haverá desolação. Irmãos, não há nada que passe dos olhos de Deus sem que Ele não corrija. Fica tranquilo, acalma, quieta teu coração. Deus está dizendo para mim essa noite que da mesma forma que Ele estava vendo a opressão sobre o povo de Judá, os mais pobres, e sobre o povo de Israel, que os mais ricos estavam fazendo contra eles, o Senhor, irmãos, Ele está vendo a opressão hoje no século 21. Ele está vendo quantas crianças estão morrendo de fome. Ele vê lugares que está seco, lugares que podia ser cavado poço, lugares que o governo podia estar levando água para esse povo, e infelizmente nós sabemos que sempre foi meio de campanha política. Tem como por água naqueles lugares, mas eles não levam. O gado morre de sede, crianças morrem desidratadas, é o pobre sendo oprimido. Dá-se lá R$200 por mês. O que vai fazer com R$200 por mês? Vive em plena miséria. Mas Deus, Ele está vendo tudo isso, e quando chegar diante do trono branco, haverá um júri, haverá um julgamento. Quando estiver diante do trono branco, haverá um juízo. Aqui o Senhor está falando: vocês que estão oprimindo o meu povo, vocês vão chorar muito, vocês vão ficar desolados, vocês não vão ter saída. E Ele diz aqui, no verso 5: portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. O Senhor está dizendo aqui: o que vai acontecer com aquele povo é o seguinte, que havia uma nação que ia levar eles cativo, ia acontecer um cativo, e eles iam para o cativeiro, e quando eles fossem libertos, que o Senhor os libertasse, na hora de distribuir as terras, esses ricos que roubaram as casas, esses ricos que se encheram de riqueza, eles não iam ter nenhum herdeiro, não ia ter um herdeiro para possuir a terra deles. A terra ia ficar para o povo. Quando ele fala aqui, quando ele diz aqui no verso 5: portanto não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte, que está querendo dizer, não haverá herdeiro da tua parte, por você ter oprimido o meu povo, por você ter roubado o meu povo. Olha lá,
7, a resistência. Olha lá, a resistência à palavra de Deus. Então nós vimos aqui a retribuição, um ato justo de Deus, do 3 ao 5. Com isso nós sabemos que tudo que o homem planta, ele colhe. Os ricos plantam o quê? Discórdia, opressão, morte, choro. E eles vão escolher exatamente isso. Então tudo que se planta, se colhe. Agora, uma terceira observação aqui é a resistência à palavra de Deus. Tinha muitos dos ricos que não aceitavam a palavra do profeta, que não aceitavam essa verdadeira palavra. Eles falavam: não, nós não aceitamos. Versos 6 e 7. Não profetizeis. Outras bíblias, se eu não me engano, não borbujeis, um negócio assim, babujeis, que quer dizer não profetizeis. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que senão apartará a vergonha. Ó, vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Olha lá, então agora o Senhor, através de Miqueias, pregando a exortação, falando para aquele povo parar de oprimir os seus irmãos, e ele olha para Miqueias e fala: não vale isso, não babujeis, não profetizeis essas coisas, não falai. Eles não acreditavam, irmãos, porque existiam os falsos profetas. Os falsos profetas olhavam para essas pessoas e diziam que nada iria acontecer. Não, a sua vida é só prosperidade, na sua vida é só bênção, Deus vai te honrar, Deus vai fazer, Deus vai abrir porta, Deus vai multiplicar tudo que você tem. E agora chega Miqueias, aí eu creio eu que eles perguntam: quem é esse doido? Falando que Deus vai trazer castigo, falando que Deus vai trazer um povo para nos escravizar, falando que depois que nós for escravo não vai ter ninguém para tomar conta da nossa terra. Quem é esse homem? Não babujeis, não falai essas coisas, Miqueias, cala essa boca. Olha a situação daquele povo, olha a situação que eles chegaram, eles estavam resistentes à palavra de Deus. Irmãos, hoje nós sabemos que o mundo está cheio de falsos profetas. Hoje as pessoas querem ouvir aquilo que fazem bem, elas querem ouvir aquilo que traz alegria para o coração, não querem ouvir exortação, não querem ouvir que Deus Ele vai corrigir, não querem ouvir que o Senhor fala assim: largue o seu pecado, deixe de fazer o que você está fazendo, se conserta, se arrependa. Não querem ouvir palavra. O que eles querem, viu? Deus Ele vai multiplicar o seu salário, Deus Ele vai te dar outro carro, Deus vai te dar outra casa, Deus vai abrir uma porta de emprego para você 10 vezes melhor do que você está, só coisa boa. Mas será que é merecedor? Será que está fazendo por merecer? Então esses homens agora eles estavam resistentes à palavra de Deus. O verso 6 e verso 7, ele vem falar sobre isso, que eles pedem para Miqueias: Miqueias, não babujeis, não profetizeis dessa forma. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que pregam a verdade e hoje não são chamados em certas igrejas, porque o pastor não aceita. Ele não aceita que vá outro pastor lá e vai ensinar suas ovelhas. Ele acha que não é Deus falando. Ele acha que só quem tem o direito de falar, chamar a atenção da igreja dele, é ele. Mas quando Deus manda um profeta de fora, manda um de fora, é porque algo está acontecendo que o pastor não está vendo. Algo está acontecendo, algo está errado. E a Bíblia diz que o Senhor Ele corrige aquele a quem Ele ama, a quem Ele ama. E no verso 7 aqui, ele diz: ó vós que sois chamados à casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Tipo, que obras são essas? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Que profecias são essas que esses profetas estão profetizando, dizendo que está tudo bem, que está tudo maravilhoso? Estamos vivendo, irmão, um momento de pandemia, irmãos. E ainda tem muito profeta falando em dinheiro. Tem muito servo de Deus pensando em dinheiro. Ao invés de orar pelas nações,
Não resistam à palavra de Deus, à verdadeira palavra de Deus. Não sejam como esses homens ricos que acreditavam em falsos profetas. Eis que eu te digo, porque o Senhor falou. Está fácil assim? Deus está falando com qualquer um agora. Deus fala com qualquer um agora. É muito fácil. Quantas pessoas eu já ouvi falar? Não, Deus disse que esse Covid-19 vai durar mais uma semana, irmão. Já tem 2 meses. Pelo amor de Deus. Não acredite nas falsas profecias. Não acredite nesses falsos profetas. Mas creia na verdadeira palavra. Se apegue à palavra de Deus. Olha lá. Os pecadores se ofendem, eles se ofendiam. Não babujeis, não quero ouvir, não profetize essas coisas. Os pecadores se iludem com as falsas profecias. Eles acreditavam nos falsos profetas. E nos falsos profetas, os pecadores, eles buscam refúgio, irmãos. Aquilo que eu falei para vocês aqui no verso 7. Quem não está cansado de ver, você está dentro da igreja, você conhece a sua ovelha, você sabe quem ela é. Aí vem um abençoado. Você sabe que a ovelha está com a vida torta. Você sabe que não tem condição, não tem cabimento que o homem está falando. E me vem um abençoado e diz: é que Deus está entrando com providência, Deus vai te abençoar, Deus está abrindo caminho, Deus está abrindo porta. Eu falo: meu Deus, eu devo ser o pior dos pecadores. Não pode ser, porque não é possível. Você conhece a vida do cidadão, você sabe quem é. O que é isso, irmãos? Falsos profetas, irmãos. Pessoas que dizem que Deus falou e Deus não falou. Acontecia no tempo de Miqueias, acontecia no tempo de Jeremias. Falsas profecias. Cuidado com pessoas que dizem que vai passar a tempestade. Está vindo um vendaval aí, hein? Cuidado com aqueles, a porta vai fechar, a porta vai abrir. Cuidado. Seu marido vai vir para a igreja ainda essa semana. Vigia. Tome cuidado. A Bíblia diz que nós podemos, irmãos, e devemos testar os espíritos, provar os espíritos. A Bíblia diz que nós podemos. Peça revelação a Deus, peça discernimento no Espírito ao Senhor. Quer saber se o profeta de Deus, essa profecia se cumprir? Quantas pessoas já não vêm trazer profecia para mim? Dentro de 20 dias, pastor. Irmão, já tem 6 anos, estou esperando 20 dias chegar. Fica difícil. Cuidado com falsa profecia. Cuidado. Os pecadores, eles buscavam um falso refúgio. Aonde? Em falsas profecias. Miqueias falava: vai vir correção, vai vir juízo. E tinha os outros que vinham e falavam: não vai ter nada, não fale isso. E eles não aceitavam a palavra. Mas a Bíblia diz que, passado um tempo, tudo que Miqueias profetizou aconteceu. Os assírios veio e tomou aquele lugar. E aqueles ricos foram tomados, levados com um anzol no nariz, no beiço, amarrados. Todos aqueles ricos, imponentes, aqueles ricos poderosos que pisavam nos pobres, agora estavam indo acorrentados, amarrados. Sabe por quê? Porque pecaram contra Deus, porque oprimiram o pobre. Irmãos, não se preocupa não. A hora vai chegar e o dia vem em que todos vão prestar conta diante de Deus. Olha lá, o terceiro ponto aqui, do versos 8 ao 11: a proclamação da palavra de Deus, um ato de coragem. Agora veja o que Miqueias faz, versos 8: mas um pouco se levantou o meu povo como um inimigo, de sobre a vestidura triste. Olha lá, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam de guerra. Lançaste fora as mulheres do meu povo da casa das suas delícias. Dos seus meninos tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que se diga o seu espírito de falsidade,
falsidade, que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Olha lá, a proclamação da palavra de Deus, um ato de coragem. Irmãos, Miqueias aqui, ele diz para aquelas pessoas: mas há pouco se levantou o meu povo. Ele está dizendo aqui que a palavra do Senhor é um ato de coragem, que ele não poderia se negar a pregar a verdade. Miqueias está dizendo que no versos 9 que lançaste fora as mulheres, está mostrando para aqueles homens: olha o que vocês fizeram, eu estou pregando a verdade, estou falando o que vocês fizeram. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, dos seus meninos tiraste o meu louvor. Eles mandavam as mulheres para fora de casa, pegavam essas crianças e escravizavam. Então Miqueias agora se levanta e aponta toda a verdade. Miqueias agora se levanta com a autoridade de Deus e coragem e diz a verdade: olha o que vocês estão fazendo. Olha aqui, líderes, vejam o que está acontecendo. Vocês que são ricos, vocês que têm mais do que esse povo, vocês eram para estar ajudando o povo. No versos 10, olha o que ele diz: levantai-vos e ainda andai, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ele está falando aqui: vou levantar e andai, porque o que espera para vocês é um cativeiro. O que espera vocês é uma nação vir e tomar todo esse lugar. Irmãos, todo pecado tem correção, irmãos. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, o juízo de Deus um dia chega. E estava chegando, levantou um profeta com coragem de falar da palavra de Deus. Para pregar a palavra, irmãos, não é qualquer um para pregar a verdadeira palavra. Não é fácil você subir no altar, olhar para uma igreja cheia e dizer: se arrependam, ama o teu próximo. Como é que você pode falar que ama a Deus, sendo que você não ama o seu irmãozinho que está do seu lado? Como é que você pode falar que você ama a Deus, sendo que você não perdoa o seu pai, a sua mãe? E agora aqui levanta Miqueias, um homem de coragem, para trazer a verdadeira palavra. E é isso que o povo precisa hoje no século 21, a proclamação da palavra de Deus. Pessoas com coragem como Miqueias, para falar, olhar no olho do povo e dizer: se arrependam, cuidado, vigiem, porque Jesus, ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja. Peça perdão dos seus pecados. Não é porque você está dentro da igreja que você não peca, que você é melhor do que o que está lá fora. Pelo contrário, o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, começa primeiro pela casa do Senhor, que primeiro ressuscitará os mortos, aqueles que morreram em Cristo, e logo em seguida haverá um arrebatamento, num piscar de olho. Então quem vai subir primeiro é o povo escolhido. Depois haverá o julgamento do ímpio. Mas se não tiver esses profetas que proclamam a palavra de Deus com coragem, o que será do povo? O que será de nós, irmãos? Amem a palavra de Deus, amem a verdadeira palavra. Esqueçam das riquezas deste mundo, porque lá no céu você vai andar em rua de ouro. Lá no céu tem praça de ouro. Lá no céu vai ter o rio da vida, vai ser vida eterna. Aqui tudo vai ficar. No cemitério não tem mais rico, não tem mais pobre. Quem pode bater no peito e dizer que vai ser mais rico do que o outro do cemitério? Ninguém, irmãos. Então é preciso pregar a verdadeira palavra de Deus. É preciso falar para o povo: olha, o juízo divino vai vir. Deus, ele tem um dia preparado para vir buscar a sua igreja. Deus, ele tem um dia preparado. Olha lá, o povo da aliança estão destruindo o seu próprio irmão. Foi o que a gente leu no versos 8. Que há pouco se levantou o meu povo com um inimigo, de sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, com homens que voltavam para a guerra, voltavam da guerra. Ele está falando depois daquele homem ter voltado, irmãos, de ter lutado da guerra. Depois ele ter ido na casa dele, ter visto que ele perdeu tudo, que os mais ricos tiraram a casa dele, escravizaram os filhos dele. Agora o rico vem e toma a capa.
tiravam tudo. Tiravam tudo. Tiravam tudo, irmãos. Parece uma mera coincidência hoje para o século XXI, né? Nós vemos cada absurdo por aí. Pessoas sem nada, vivendo na plena miséria. E ainda é tirado muita coisa dele. Ele não tem direito nem ao hospital muitas vezes. Morre sem socorro. Não tem nenhum lugar para dormir muitas vezes. Olha lá, o povo da aliança estão sendo cruéis com seus irmãos. Aquele povo de Israel e Judá, o povo que tinha uma aliança com Deus, que tinha uma aliança com o Senhor, ele está sendo cruel com seus irmãos, os mais ricos, usando de crueldade, tirando tudo que o povo tem. Os ricos, os ricos abusam, o rico abusava das mulheres em defesa de seus filhos. O verso 9 que eu falei para vocês, lançavam fora as mulheres da casa, pegavam seus filhos como escravos, no valor de dívida. Tudo isso Deus estava só lá de cima, observando tudo. Irmão, Deus não tem tirado os olhos da terra. Deus tem acompanhado atentamente tudo o que acontece, irmãos. Cada CPI que acontece, cada escândalo que acontece no meio político, seja no Brasil ou no mundo, Deus tem olhado tudo, irmãos. Cada centavo que eles têm pegado, Deus tem observado. Sabe aqueles patrão que gosta de enganar o funcionário? Sabe aquele patrão que não paga o ordenado certinho? Sabe aquele patrão que enrola para pagar hora extra, que tira do funcionário? Deus está vendo. O que aconteceu aqui, irmãos, vai acontecer naquele grande dia. Tem a lei da retribuição de Deus, e Ele é justo. Ele é justo. Tudo que se planta aqui se colhe. Tudo que se planta aqui se colhe. Olha lá, versos 10 e 11. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver algum que diga, que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu que profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Olha lá, irmãos. Agora esse ponto aqui é o juízo divino sobre os que praticam tais coisas. O juízo divino. Os que praticam o pecado são tratados como inimigos de Deus. Todos aqueles que praticam o pecado, irmãos, se tornam inimigo de Deus, porque o pecado ele traz a morte. Segundo, os que despojam serão despojados. O verso 10, o Senhor está falando para eles: olha, da mesma maneira que vocês despojaram o meu povo, da mesma maneira que vocês saquearam a casa deles, expulsaram as mulheres dentro de dentro, escravizaram os filhos deles, da mesma forma será feito com vocês. Da mesma forma. O Senhor está falando para aqueles ricos: da mesma forma que vocês praticaram seus atos horrendos, será praticado contra vocês também. Os que escravizaram serão escravizados. Finalzinho do versículo da parte 10, que ele diz assim: por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Olha lá. Por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, irmãos, ele está falando assim: por causa da escravidão, por causa de tudo que vocês fizeram, da forma que vocês escravizaram o meu povo, a escravidão vai vir sobre vocês. E a história diz, segundo a história diz, que o povo assírio levou, quando invadiu Israel, invadiu Judá ali, levou aquele povo cativo. Da mesma maneira que está escrito na palavra de Deus, foram escravos. Só porque, irmãos, Deus não admite que haja opressão no meio do povo dele. Deus não admite que haja secreção no meio do povo dele. Deus não admite, irmãos, que um irmão fique massacrando o outro. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja, irmão. Muitas vezes acontece essa mesma coisa. De que forma, pastor? O irmão querendo puxar o tapete do outro, o irmão falando mal da vida do outro, o irmão que leva e traz para o pastor, o irmão que faz
No verso 11, ele diz aqui: se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, esse tal o profeta deste povo será. Quer dizer, se vocês querem falso profeta, se vocês preferem confiar nesse falso profeta, esse falso profeta vocês vão ter. É esse tipo de profeta que vocês querem. Vocês confiaram nesses falsos profetas e olha o que vem vindo para vocês. Vocês confiaram nessas profecias mentirosas e olha o que está vindo aí em frente para vocês. Miqueias dá um alerta para aquele povo. Acreditem, Miqueias está falando assim para eles: olha, acreditem na verdadeira profecia, acreditem na verdadeira palavra, não se deixem levar, não se deixem levar por mentiras, por palavras vãs. Ele olha para aquele povo rico e fala: acreditem no que eu estou falando para vocês, haverá juízo. Parem de sucumbir o povo, parem de oprimir o povo, parem de tirar suas casas, parem de tirar a capa do irmão, parem de roubar suas terras. Cuidado, porque haverá um juízo sobre a vida de vocês. Vem vir aí um grande povo contra vocês, tal povo que vai levar vocês escravos, e tudo que vocês estão fazendo para o povo de Deus vão fazer com vocês também. Deus dá uma oportunidade para se arrepender, irmãos. Estamos vivendo aí essa pandemia. Deus está dando oportunidade para aquelas pessoas da porta do fundo se arrepender. Deus está dando oportunidade para aquele pessoal que estava no sambódromo lá no carnaval, fazendo a festa, falando de Jesus Cristo, blasfemando contra Jesus. Está dando oportunidade para que se arrependam. Deus está dando oportunidade para aqueles que estão dentro da igreja, que sobem no altar em fornicação, vendo pornografia, em adultério, roubando o povo. Deus está dando a oportunidade, se arrependam, peçam perdão, se volte verdadeiramente para mim, porque o pecado que vocês estão cometendo estão afastando vocês de mim. Se arrependam da idolatria, se arrependam da prostituição, porque olha a destruição que está vindo aí, olha o que vai acontecer. Veja Apocalipse. Deus, ele não dá para brincadeira, irmãos. Aí ele olha agora para aquele povo rico, para aqueles que estavam mais em cima, e diz: olha, parem de oprimir o meu povo, parem de fazer o que vocês estão fazendo, porque da forma que vocês estão tratando eles, eu vou tratar vocês. Vocês estão planejando, maquinando mal, vocês nem dormem, vocês ficam na cama de vocês olhando para o céu e pensando em que forma vocês vão roubar meu povo. Parem, porque o que está vindo por aí é terrível. E os falsos profetas diziam: não, vocês estão bem, não se preocupem, nada disso vai acontecer. E Deus fala: aguarde, me espere, que logo vocês vão ver. Irmãos, aguarde, espere, logo veremos coisa pior que está por vir. Covid-19 mata, é uma peste, é permitida por Deus? Com certeza. Para corrigir o homem? Sim, mas vem coisa pior por aí. O homem que não se converta, você quer ver Deus parar tudo isso? É o homem se converter de todo o seu coração, é o homem se arrepender dos seus pecados, é o homem parar de maltratar o pobre, parar de oprimir, parar de tirar de quem não tem nada, dar comida àquele que tem fome, dar água àquele que tem sede. O que estava acontecendo aqui no capítulo 1, capítulo 2 era o que? Era o pecado, a ganância. Aqui era o povo que estava pecando por causa, exatamente já por causa da situação que vivia, porque toda a liderança, depois nós vamos ver isso no capítulo 3, no próximo culto, nós vamos ver que a liderança estava totalmente corrompida, uma liderança, vamos dizer assim, podre, insana, e o povo então estava contaminado, porque o povo seguia quem? Os magistrados, os sacerdotes e os profetas. E era esses que era para dar exemplo e não dava. Era esses que era para proteger eles contra os ricos, mas não protegia. Não protegia
perseguição, tinha mercenários, se tornaram os mercenários. Estamos vivendo hoje no século 21, irmãos, aonde há muitos mercenários do Evangelho. Infelizmente, estamos hoje vivendo no século 21, aonde há muitos falsos profetas, aonde há muitos ricos que oprimem os pobres. Então, em nome de Jesus, irmãos, põe essa mensagem no seu coração. Põe essa mensagem no seu coração. Cuidado com o pecado. Veja o que estava acontecendo com Israel. Veja o que estava acontecendo com Judá. Veja o juízo iminente que Deus falou para aquele povo. Olha no capítulo 2 e veja a opressão que os ricos, porque tinham um pouquinho mais que o pobre, eles achavam que era o melhor e queriam simplesmente moer o pobre. Deus não se agrada nisso, irmãos. Cuidado com falsas profecias. Esses ricos eram contaminados por falsos profetas que viviam profetizando para eles que eles estavam bem, que nada ia acontecer com eles não. E Miqueias falando: vocês vão pagar o que vocês estão fazendo, vai vir a justa retribuição de Deus. Irmãos, tudo que se faz aqui se paga. Amém? Deixa eu só terminar aqui para a honra e glória de Deus, versos 12. Olha lá, versos 12, ele diz aqui assim: certamente te ajuntarei todo, olha lá, certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los eis todos juntos, como ovelhas de boza, que é aprisco, quer dizer, irmãos, como rebanho no meio de seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Irmãos, aqui tem 4 coisas nesse versículo, que aquele, depois dele exortar todo aquele povo, depois ele vindo no capítulo 1, capítulo 2, denunciando o pecado, falando do juízo iminente que ia vir, irmãos, alertando aquele povo. Agora no versos 12 ele vem falando de libertação, ele fala de unificação, e ele fala de crescimento e salvação. Unificação por quê, irmãos? Olha o que ele fala: certamente congregarei o restante de Israel e pô-los-ei todos juntos. Irmãos, aqui é muito mais do que nós estamos vendo aqui. Aqui o Senhor está falando da grande volta de Cristo. Aqui ele está falando do Messias, daquele grande dia em que todos nós estaremos juntos, aquele grande dia. Quando ele fala de unificação, a gente já lembra do Salmo 133, quão bom e suave é os irmãos que vivem união. União, todos juntos, e lá no céu não tem placa de igreja, lá no céu não vai ter. Irmãos, lá somos todos em um. Vamos ser todos em um. Haverá somente um lugar para congregarmos. Haverá somente um santuário. Haverá somente um lugar onde todos nós vamos estar unificados em Cristo Jesus. Depois aqui no finalzinho do versos 12, ele diz do crescimento, ele diz assim, olha lá: e farão um estrondo por causa da multidão de homens. Irmãos, vocês imaginam como aquilo que a gente vê em Apocalipse, uma multidão, milhões de milhares de pessoas naquele lugar. Será maravilhoso. Então aqui ele está falando de multidão, ele está falando de crescimento. Ele vem falando de quando todos estarão lá na glória, vendo a glória de Deus, ali todo mundo junto, todas as nações reunidas diante do Senhor. E no versos 13, ele fala sobre salvação: e subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Quem é a porta, irmãos? É Cristo. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles, à frente deles. Olha lá: e sairão por ela. E o rei, quem é esse rei, irmãos? O rei da glória irá diante deles, e o Senhor à frente, à testa deles. Então ele começa o capítulo 1 e termina, começa o capítulo 1, vai para o capítulo 2, falando do pecado, corrigindo, exortando. Mas quando chega no versos 12 e 13, no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele vem falando sobre salvação, sobre libertação, edificação. Ele vem falando de unificação, de união. Ele vem falando sobre a restauração do povo de Deus, aquele dia em que todos nós estaremos diante do Senhor, aquele dia em que o Senhor ia unir novamente o povo de Israel,
Nós sabemos que o povo de Israel deixou de ser uma nação no ano 70 depois de Cristo, mas em 1948, então, irmãos, acabou-se toda a divisão. Em 1948, Israel tornou-se um povo só, Israel e Judá. E o Senhor falou: eu vou unir vocês novamente, né? Eu vou. Então, quando o Senhor falar isso, Ele não está falando só da unificação do povo que Ele ia chamar, mas está falando de nós morarmos no céu. Ele está falando daquele grande dia, daquela multidão que vai estar diante dele, da união que vai haver entre nós. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Eu espero que vocês tenham aprendido. No próximo domingo a gente vai estar falando sobre o capítulo 3, com a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar aqui, irmãos. Vamos orar pela irmã Maria, orar pela pastora Marisa, pela dona Maria também, né, que está enferma, a dona Ilva e médicos e enfermeiros. Vamos estar intercedendo em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, apresentando, Senhor, essas vidas diante do Senhor, Pai. Apresentamos, Senhor, meu Pai, agora aqui em oração, Pai, a irmã Maria, a pastora Marisa, Pai. Apresentamos também, Pai, a dona Maria, Pai, que está no hospital enferma, Senhor, Pai. Apresentamos, Senhor, a dona Ilva, Pai. Apresentamos equipes de médicos e enfermeiros, Pai, e de limpeza, equipe da cozinha, Pai, dos hospitais, Pai. Apresentamos, Senhor, essas vidas, Pai, e te pedimos, Pai, visita, Pai, a cada um deles nesse momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade, Pai, seja repreendido, Pai, de sobre a vida deles, Pai. Que toda seta maligna, Pai, que todo mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, caia por terra, Pai. Senhor, o Senhor é o Deus, Pai, o Deus o qual dá a vida e o Deus quem tira, Pai. O Senhor é o Deus, Senhor, meu Pai, aquele que fere, aquele que sara, Pai. E agindo o Senhor, Pai, quem impedirá, Pai? Não há ninguém, Pai, ninguém que possa escapar das tuas mãos, Senhor, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, guarda essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, os livra, Pai, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cura, Pai, conforme a Tua vontade, Pai, o Teu querer, Pai, essas enfermidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós colocamos essas vidas, Senhor, diante de Ti, Pai. Senhor, abençoa também, Pai, todo aquele que esteve conosco acompanhando o culto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita a casa dessas pessoas, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um deles, Pai, os guardando, os livrando, Senhor, de todo mal, Pai. E dê a todos, Pai, uma ótima semana, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Que a graça de Deus, Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do doce e divino Espírito Santo esteja sempre conosco. Vamos em paz e que o nosso Senhor nos acompanhe. A igreja diz amém. Um forte abraço para vocês. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia.